Olá, pessoal. Muito boa tarde. Tenham uma excelente semana e um excelente final de semana. Estamos aqui hoje, sábado, trazendo para vocês as informações atualizadas sobre a questão dos documentos vencidos aqui em Portugal, numa maneira geral, e também em tudo aquilo que relaciona a vistos. Portanto, são aquelas pessoas que têm vistos, mas ainda não conseguiram sua residência. Portanto, tudo isto passa a ser prorrogado. Você vai dizer, mas, doutor, todo mundo já está sabendo disso, a notícia já saiu ontem. Ó, minha mãozinha. Então, às vezes a gente se machuca, e por este motivo eu não fiz o vídeo do dia de ontem. Estou deixando para o dia de hoje, mas aqui nós estamos, mesmo nessa condição, para tentar dar uma posição para vocês e para deixá-los atualizados. Portanto, se você está assistindo ao canal pela primeira vez, inscreva-se no canal, dá uma olhada na nossa playlist, tem muito material interessante lá, sempre falando de Portugal legal, ou seja, entrem legalmente em Portugal, não se aventurem, não se aventurem. Esse é o objetivo e esse é o foco do canal, a legalidade dos processos de imigração, ok? Muito bem, inscreva-se, dá o like aos nossos vídeos, tem playlist com muito material, não esquece de marcar o sininho lá na página do YouTube. E para os que já são nossos seguidores, muito obrigado por estarem conosco, por fazerem parte desse canal, por mandarem dúvidas, críticas, sugestões, o que for. Só que eu sempre lembro para vocês o seguinte, querem mandar perguntas a respeito de um tópico especial, de um assunto que é seu, de um processo que é seu, doutor, eu estou nesta situação, como é que eu resolvo? Gente, isto vocês podem mandar aqui, ó, no Instagram, direto, fechado. É entre vocês e o escritório. Isto não vai ficar a público. Agora, se não se importarem, tudo bem, deixem um comentário aqui debaixo. No demais, é isto que nós temos para dizer para vocês. Então, o que aconteceu? No dia de ontem, foi promulgado pelo senhor presidente da República o decreto-lei que traz as alterações para o ordenamento jurídico português no dia seguinte à sua publicação, portanto, está valendo a partir de hoje, sábado, dia 29 de junho, a prorrogação já de todos os títulos de residência, cartão cidadão, visto consular. Ah, eu tenho um visto consular, doutor, mas eu não consegui fazer a minha manifestação na época, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Seu visto está valendo. E desta feita, ele vale por 12 meses. Não é aquela prorrogação que o Estado sempre vinha fazendo de 180 dias. 12 meses direto. Por quê? Porque o Estado sabe, evidentemente, que ele não tem condições de resolver todas as pendências, de resolver a contratação de pessoal e de reinformatizar com novos sistemas, com novas funcionalidades, todo o aparato que tem para esta finalidade na AIMA, na PSP, por causa do aeroporto, criação, né, como estava previsto lá no pacote que eles apresentaram há semanas atrás, de criar uma polícia de estrangeiros e fronteiras. Gente, tudo isto requer material, requer instrução, requer treinamento e requer investimento em tecnologia. Então, tudo isto deve ser feito. E isto não é feito de um dia para o outro, infelizmente. Isto demanda de tempo. E de dinheiro, evidentemente. Mas dinheiro não é o problema. O problema é o tempo. Tá? O problema é o tempo. Que isto tudo já poderia estar resolvido se o governo anterior tivesse tomado as providências. Porque deixaram 2 anos na mão de pessoas que não deram conta do recado. Pois bem, vamos deixar essa parte de lado. Vamos então mostrar para vocês o que diz o tal decreto 41A de 2024, tá? Publicado no Diário da República no dia 28 de junho. Aprova regras no âmbito do Plano para as Migrações, atribuindo novas competências à Agência para a Integração, Migrações e Asilo, e reformulando o Observatório das Migrações, e procede à prorrogação do prazo estabelecido no Decreto-Lei 10A de 2020. Percebam, isto aqui vem desde 2020. Essas prorrogações vêm acontecendo desde aquela época, desde a época em que surgiu o Covid. Então, o governo começou a prorrogar. De 13 de março, relativo à validade dos documentos e vistos. Então, é documentos e vistos. Muito bem.
Aqui vem toda aquela parte de justificativa, exposição de motivos, Decreto-Lei 41/2024, o que ele pretende com esta alteração, e aqui nós passamos no artigo 1º, já direto para a sua redação, ou seja, o presente Decreto-Lei procede. A 47ª alteração ao Decreto número 10A de 2020, de 13 de março, que estabelece medidas excepcionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus Covid-19. Portanto, isso aqui já é velho. A 4ª alteração à Lei 73 de 2021, que também tratava deste assunto, e depois a 1ª alteração ao Decreto-Lei 41/2023, de 2 de junho, que cria a Agência para a Imigração. Percebam, esta agência foi criada em 2 de junho de 2023. E nós estamos aqui nos debatendo por os problemas. Portanto, depois de criada, o governo anterior ficou um ano sem dar conta do recado. Então vamos lá, continuando. O que eles alteram? O artigo 16 do Decreto-Lei 10A de 2023 de março, na sua atual redação, passa a ter a seguinte redação. Isso aqui é que importa num primeiro momento. Documentos e vistos relativos à permanência em território nacional, cuja validade expire a partir da data de entrada em vigor do presente Decreto-Lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores, são aceitos nos mesmos termos até 30 de junho de 2025. O item seguinte, número 9, diz: os documentos referidos no número anterior continuam a ser aceitos nos mesmos termos após 30 de junho de 2025, desde que o seu titular faça a prova de que já procedeu ao agendamento da respectiva renovação. Isto também se aplicava à versão anterior da lei. Portanto, imagine que você tem um título vencido, mas não vencido após esta data de junho de 25. Você tem um título que já venceu, você fez o seu agendamento, você enviou a mensagem através do e-mail da AIMA pedindo uma marcação e a AIMA ainda não lhe deu resposta. Então você agiu dentro do seu prazo legal. Você agiu dentro de um prazo que você consegue fazer prova e que, portanto, o seu título de residência, o seu cartão cidadão, o seu cartão de familiar de europeu permanecem válidos. E por este motivo, você está amparado pela legislação. Isso é aquilo que todos desejavam. E aqui não fala, percebam, aqui não fala de visto CPLP. Aqui fala dos vistos relativos à permanência em território nacional. É aquilo que eu disse já num vídeo esta semana. Nós não estamos aqui, Portugal não está aqui fazendo lei para privilegiar A, B ou C. Não é porque é brasileiro, bangladeshiano, indiano, paquistanês, marroquino, não importa. São todos imigrantes e todos são tratados da mesma forma. Portanto, esta alteração legislativa veio para albergar, para dar proteção a todos. Não importa o tipo de visto, nem a origem do visto. Não importa a nacionalidade. Aqui é todo mundo igual. É tratado da mesma forma. Então, este é, na verdade, o documento, o decreto-lei que todos esperavam. Estava muita gente apavorada. Que vai acabar isso, que vai acabar aquilo. Doutor, vão prorrogar meu visto, não vão prorrogar. Está aqui a solução. Pronto. Agora, por um ano, a AIMA vai ter condições, e o governo também já anunciou, no decorrer desta semana, que vai contratar 100 mil funcionários. 100 mil pessoas para trabalharem no Estado. Destas, evidentemente, ele vai separar e vão ser criados grupos. Para quê? Para que determinadas pessoas cuidem do título de residência, determinadas pessoas cuidem da renovação, outros cuidem do pedido, outros cuidem do artigo 88, e o restante ainda vai cuidar dos processos que estão lá pendentes. Uma coisa que pode acontecer, fala-se em 400 e tantos mil vistos pendentes de solução, processos, não vistos, desculpe, processos pendentes de solução. Destes 400 mil, com toda a certeza, tem muita coisa neste meio que, na verdade, nem é mais processo, porque foram fraudados, porque foram juntados documentos em branco, porque uma série de informações que foram colocadas no portal SAPA,
já são passíveis de uma análise prévia e de dizer assim, isto aqui não faz sentido. Elimina o processo, porque foi cometido com base em fraude. A lei prevê isto. Então, é possível que dos 400 mil nós tenhamos um número inferior, e não pouco, talvez bastante até. Por quê? A lei é clara neste sentido. Ele pode ser indeferido ou não considerado ativo para efeitos de análise da documentação se foi cometido com base numa infração, numa tentativa de burlar o sistema. Então, esses números podem reduzir e certamente irão reduzir. E aí nós vamos então entrar naquela questão de, bem, como é que nós vamos analisar, quem vai analisar? Para isso estão sendo contratadas pessoas. O governo também se comprometeu esta semana no sentido de investir em tecnologia da informação para que os processos se tornem mais ágeis e mais fáceis de acesso por parte dos interessados. Ok? Vou voltar novamente para a tela anterior e vamos aqui adiante um pouco, quando nós falamos da Lei 73, que passa a ter uma redação também diferenciada, quer dizer, aqui, junto da AIMA, funcionará o observatório que tem por missão a produção, recolha, tratamento e difusão de informação e conhecimento respeitante ao fenômeno das migrações. Depois, alteração ao anexo ao Decreto-Lei 41/2023, de 2 de junho, que foi aquele que, na verdade, digamos assim, colocou por terra as manifestações de interesse. Lá naquele artigo 3º daquele decreto, então eles acrescentaram aqui o PP, promover a captação e retenção de imigrantes, atraindo fluxos migratórios de capital humano qualificado, em articulação com as entidades empregadoras e respectivos representantes, bem como com as entidades do Estado responsáveis pela área do emprego e formação profissional. Portanto, aqui entram os sindicatos, entram as indústrias e entra o IEFP, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional aqui de Portugal. É onde as empresas, na verdade, devem colocar as vagas que têm à disposição do mercado. E também, mais uma outra informação que saiu esta semana. O governo, em pronunciamento, no decorrer da semana, nas várias entrevistas, depois dos conselhos de ministros, também já informou que também não concorda com aquele coeficiente, ou seja, com a cota de determinar, que vem a determinar um número de vagas para determinada categoria. Então, era uma situação que já existiu, ela foi derrubada no passar dos anos e agora estava se tentando colocar novamente em vigor o número de vagas por cotas para determinado serviço. E eles já disseram que essas cotas eles não vão aceitar e que eles não concordam com esta medida. Portanto, basta ter interesse, basta ter uma vaga disponibilizada e isto então passa a funcionar. Mais adiante, o decreto-lei traz ainda a seguinte informação: Portugal, ou seja, promover Portugal enquanto destino migratório. Depois, cria esse observatório aqui das migrações, e aqui tem o que vai efetivamente este observatório das migrações realizar. Então tem aqui, é o órgão que tem por missão a produção, recolha, tratamento e difusão de informação, conhecimento a respeito, né, do fenômeno das migrações. Compete ao observatório recolher, sistematizar, analisar informação estatística e administrativa de fontes nacionais e internacionais, respeitantes ao fenômeno da imigração, nomeadamente os indicadores de integração de imigrantes e refugiados. Promover o estudo e investigação, celebrar protocolos com universidades e centros de investigação, acompanhar e avaliar políticas e programas para migrantes, promover grupos de trabalhos temáticos que apoiem na reflexão acerca da definição, aprofundamento ou revisão de políticas migratórias, enfim, tudo o que é competência do observatório. E, ao finalzinho, então, nós temos aqui entrada em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Foi publicado no Diário da República no dia 28, portanto, hoje, sábado 29, nós temos isso valendo. É interessante a criação deste observatório nestas condições e com estas atribuições, porque ele passa a ter aqui uma grande responsabilidade no sentido de flexibilizar e de conseguir firmar convênios com entidades que possam fazer aquilo que o governo se propôs: a integração, a humanização do sistema de imigração para Portugal. Então, muitas pessoas chegam, às vezes, a Portugal
não têm conhecimento da cultura portuguesa, não têm conhecimento do idioma português, não conseguem se entender, não conseguem eles não conseguem interagir com a sociedade portuguesa, eles não conseguem se integrar. E aqui, através deste órgão, com os convênios que ele pode firmar, estas possibilidades passam a existir, onde as pessoas terão, então, informações e instrução, cursos, treinamentos que os levem a integrar ao Estado, à população do Estado português. A iniciativa é louvável. Nós temos ainda várias informações que nós vamos trabalhar no decorrer da semana, com toda a calma, sem pressa, sem correria, para trazer para vocês as outras informações que estão ligadas diretamente a este assunto. Portanto, era isto o que eu queria lhes trazer no dia de hoje. Espero que isto possa lhes ajudar e nós consigamos esclarecer um pouco, né, trazer muita informação. Vou deixar este documento abaixo aqui do vídeo para que possam fazer a leitura com toda a calma, porque é bastante coisa para ser lido. Tá? Então vocês vão ter esta informação e, no mais, eu peço escusas aí pelo que ocorreu, pelo fato de eu não ter feito isso no dia de ontem, mas realmente, às vezes acontecem as coisas, a gente não prevê e por esse motivo ficamos, então, para o dia de hoje com esta informação. No mais, gente, um grande abraço a todos, um excelente final de semana e até breve.